Olá, pessoal. O objetivo desse vídeo é mostrar duas ferramentas de busca, uma relacionada a artigos e outra relacionada a tese e dissertações, de textos, né, com características acadêmicas, que podem servir como base para a elaboração de uma revisão da literatura, seja ela para um projeto de fim de curso, seja ela para um TCC, seja ela para uma dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Eu vou dar dois exemplos, né? Um é a Cielo Brasil, que é essa página aqui, e outro é a Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertações, BDTD. O endereço de ambas estão aqui, e é só um exemplo, né, como é que a gente pode buscar artigos de nosso interesse, como é que a gente pode buscar teses e dissertações de nosso interesse, visando aí ter uma base conceitual para a elaboração dos trabalhos. Então vamos aqui pegar o exemplo da Cielo Brasil, e a gente tem esses links aqui, e a gente pode entrar aqui em artigos. Se a gente quisesse fazer uma busca por periódicas, a gente usaria essas opções, mas a gente quer buscar artigos. Então eu posso ter um índice aqui de autores, índice de assuntos. Eu não vou entrar nos índices, não. Eu vou entrar na pesquisa de artigos. A gente cai nessa tela, né, onde nessa tela a gente pode colocar os termos. Aqui são termos, né, que historicamente eu já utilizei, né, para fazer essas buscas. Aqui a gente tem os operadores lógicos, a gente pode colocar um termo junto com o outro, a gente usa o operador AND, um termo ou o outro, a gente usa o operador OR, e um termo sem o outro, a gente usa esse operador aqui, AND NOT, né? E aqui os campos, né? Se a gente quiser fazer uma busca por palavras do título, uma busca por autor, né? Uma busca por registro de ensaios clínicos, por assunto, enfim. Aqui a gente tem os campos que a gente quer buscar. Eu vou colocar aqui um exemplo que eu já utilizei, né? Eu vou querer pesquisar os artigos que tem no campo título a palavra inovação e sustentabilidade, né? A gente vem aqui em pesquisa e os resultados da pesquisa, né, são 11 artigos que possuem essas duas palavras aí no título, né? E a gente tem aqui os resultados dessa busca. Então, o primeiro aqui de 11, ó, esse aqui é a quantidade total dos resultados da busca. Desafios da inovação tecnológica para a sustentabilidade intergeracional. O segundo tem esse título aqui, Competitividade, Inovação e Sustentabilidade, uma inter-relação por meio da sistematização da literatura. E aqui a gente tem a fonte, né, desse artigo, ou seja, onde ele foi publicado. Aqui parece que a publicação foi na revista chamada Sequência. Outra publicação aqui é a Revista Eletrônica de Administração de Porto Alegre, né, ebac.br, que tem, né, o resumo, né, dos autores, o título, né, de acordo com os termos que a gente usou lá nos campos, né, de busca, e aqui o local onde foi publicado, né, com o ano de publicação. Então, por exemplo, se uma primeira busca, né, esse é um processo que ele vai sendo refinado. Então, eu coloquei aqueles dois termos, inovação e sustentabilidade, mas entendendo aí que quanto mais eu leio e conheço o assunto, termos mais específicos possam ser incorporados nessa busca, para fins de refinamento, para fins de uma adequação maior entre as minhas demandas de pesquisa e os resultados obtidos com essas pesquisas. Mais aderência dos artigos com a minha pesquisa, né? Então, vamos supor que eu queira, né, por exemplo, esse artigo aqui me interessou. Inovação e sustentabilidade, novos modelos e proposições, do José Carlos Barbieri e outros autores. Aqui a gente está numa plataforma com textos em português, né? Então eu tenho acesso aqui ao texto.
E aqui eu tenho mais informações sobre os autores e tenho acesso ao resumo, né, em português, o resumo em inglês, e aqui eu tenho o texto do artigo. Por que é importante esse texto aparecer logo na primeira página? Né? Que aqui eu posso fazer uma leitura na diagonal. Né? Eu leio o título, leio o resumo, né? Tem condições de dar uma passada, né, na apresentação. Geralmente eu vejo os objetivos da pesquisa, né, vejo o método que foi utilizado e vejo os resultados. Então é uma leitura bem na diagonal. Assim, essa leitura ela não pode durar mais do que 2 minutos, 5 minutos, para decidir se esse artigo ele é importante de ser baixado e ser registrado aqui nas bases da minha pesquisa. Então, se por acaso eu cheguei à conclusão que esse é um artigo que ele merece ser lido com cuidado, eu venho aqui e faço o download do texto em PDF. Ó. Então, aqui eu tenho o texto em PDF desse artigo. Tá? E aí é importante a gente salvar esse artigo. Né? Uma coisa que eu costumo comentar lá com os meus alunos, a gente precisa ter muito cuidado ao salvar artigos, né, em PDF. Porque olha o nome olha o nome do arquivo que ele coloca como default. 02.pdf. Né? Então, um artigo que tem como título Inovação e Sustentabilidade, Novos Modelos e Proposições, do José Carlos Barbieri e outros autores, quando a gente vai salvar isso no nosso computador, ele vira um 02.pdf. Isso aqui é ruim, né, da gente poder mais adiante recuperar essa leitura. Então, seria importante a gente, né, eu costumo copiar e colar, não sei se vai dar certo aqui, mas também não posso colocar um título muito grande, né, um nome muito grande para o artigo, mas eu costumo fazer dar o nome do arquivo, né, de um resumo aqui do título. Geralmente, quando o título é muito grande, eu corto ele, né? Separo aqui pelo nome do principal autor e o ano de publicação. Então é 2010. Então, isso é um processo simplesinho, mas faz toda a diferença na hora que a gente for gerenciar, né, os nossos arquivos em PDF, em Word, e a gente poder recuperar uma informação adiante lá nas nossas buscas. Então, eu vou baixar esse artigo, eu vou ler esse artigo, provavelmente vou fazer minhas anotações, né, do que vai ser importante para a minha pesquisa, o que ele não é importante, quais as conclusões, se a minha pesquisa ela compartilha de alguns resultados, se ela não compartilha, enfim. Eu vou tomar notas das minhas leituras, mas em algum momento, né, em qualquer momento, eu posso recuperar esse arquivo para se fazer alguma consulta. Né? Então, se eu tiver lá um conjunto de artigos com aqueles nomes, né, que não fazem sentido, tipo um 02.pdf, eu não vou conseguir achar nunca mais esse artigo. Mas se eu criar uma pasta, né, e dar nomes sugestivos que me facilitem a busca, isso faz toda a diferença no momento em que eu for revisitar esse artigo mais adiante. O segundo exemplo, né, de busca é a biblioteca de tese e dissertações. Né? Então, a gente tem aqui esse formato. Né? Eu posso fazer uma busca simples, eu posso fazer uma busca avançada. Eu vou dar o mesmo exemplo aqui, né? Eu vou usar a palavra inovação e vou usar a palavra sustentabilidade. Ambas as palavras, né? Ambos os termos no campo título. E vou fazer uma busca. Né? Quando eu faço uma busca, eu tenho aqui o resultado dessa busca, né? O título, né? O autor, né? Se é uma dissertação, se é uma tese, de todos os trabalhos que foram defendidos, né, e que fazem parte dessa biblioteca digital e que estão disponíveis aqui nessa base. Né.
Aqui eu tenho o assunto, aqui eu tenho aqui um link para obter o texto digital. E é importante frisar que eu tenho os mecanismos aqui de filtros, né? Eu posso filtrar por instituição, né, por universidade, eu posso filtrar por repositório, né? Então, Biblioteca Digital de Teses da Universidade Federal de Santa Maria, da USP, enfim. Por programas, então eu quero trabalhos, né, tese e dissertações, do programa de pós-graduação em design. Então, desses 43 resultados, 2 são de programas em design, né? 4 são de pós-graduação em administração. Por autor, por orientador, né? Se é uma dissertação, se é uma tese, enfim, eu posso fazer filtros da maneira que eu achar mais conveniente para a minha pesquisa. Eu vou pegar só um exemplo para ver aqui como é que a gente pode trabalhar em cima desses resultados. Eu tenho aqui, né, uma dissertação defendida em 2013 da Luciana Aparecida Barbieri da Rosa, e cujo título é O Poder da Inovação e a Formulação da Estratégia para a Sustentabilidade. Aqui eu tenho os dados dessa dissertação e eu tenho aqui uma opção, né, de download de texto completo. Né? Aqui eu tenho, mesma coisa, né? Aqui eu tenho o formato de citação, eu tenho aqui o resumo, né, desse trabalho, então eu posso ler o resumo e verificar se ele é importante para ser a ponto de ser baixado ou não. Isso é uma armadilha, né? A gente tende a baixar tudo, colocar tudo numa pasta, e se a gente não tiver um cuidado de fazer um filtro, uma classificação de importância, a gente corre o risco de se perder com tantos arquivos e tantas leituras. Então eu tenho aqui, né, cliquei lá em fazer um download, né, do arquivo. Aqui eu tenho, ele me joga lá para o programa, e aqui eu tenho a dissertação de mestrado da Luciana Aparecida. Né? Eu também tenho condições aqui de fazer o download. Né? Ele vai me perguntar, né, para onde eu quero, né? Ele vai pedir para dar o nome do arquivo. Eu vou seguir o mesmo procedimento. Tá? Então, inovação e formulação de estratégia de sustentabilidade. Vou dar um nome parecido com esse, para eu poder ter um nome sugestivo aí, para facilitar minhas buscas no futuro. Né? Então, vou chamar aqui de inovação e estratégia para sustentabilidade. Não precisa fazer sentido, não. É só para eu ter uma espécie de tag, né, que vai me facilitar encontrar esse arquivo mais adiante. Então, Luciana Rosa, eu vou colocar aqui e o ano é 2013. Tá? Seguindo um procedimento semelhante a esse aqui, com certeza isso vai facilitar o processo de busca. E aí eu tenho, né, a partir dessas duas pesquisas, né, dessas duas plataformas, uma voltada para a busca de artigos, né, científicos, e outra plataforma para se buscar teses e dissertações. Como eu havia falado, existem outras plataformas, inclusive plataformas com revistas internacionais, né, e que, entrando com termos em outros idiomas, eu tenho condições de ampliar o meu campo de busca. Tá? Mas esse exemplo aqui é um exemplo onde eu pego trabalhos escritos em língua portuguesa, né, e eu tenho condições de fazer uma revisão na literatura que vai servir de base, né, para a minha pesquisa específica. Então eu vou ter trabalhos aí que eles corroboram com as minhas ideias ou com os meus pressupostos da pesquisa, outros vão ser contrários, outros vão apresentar alternativas, outros vão apresentar métodos diferentes. O importante é que o pesquisador conheça, né, os trabalhos mais relevantes, os trabalhos que têm mais conexões, né, com as minhas pesquisas. Não precisa necessariamente ser trabalhos que comprovem, né, ou que afirmam, né, que não sejam contra. Né? O ser contra na ciência é importante. Então, pode ser importante dizer que a Luciana
né, encontrou resultados distintos do meu. Então, isso para a pesquisa é um resultado relevante, né? Mas a gente só chega nessas conclusões, a gente só pode fazer essas comparações, né, e esses diálogos entre diferentes trabalhos quando a gente faz uma busca na literatura de maneira ampla e de maneira ampla no sentido de se ser capaz de ler os trabalhos mais relevantes para a nossa pesquisa, mas não tão ampla assim da gente acabar perdendo tempo, né? E atacando vários problemas, várias abordagens e esquecendo um pouco do nosso problema de pesquisa. É isso. Espero que vocês, a partir dessa explicação, possam agora utilizar, né, essas ferramentas para auxílio à revisão bibliográfica do trabalho de pesquisa de vocês.